Oi pessoal, tudo bem? Na nossa última aula nós discutimos um pouco sobre a organização funcional dos seres vivos e a partir de hoje nós daremos início à playlist de citologia, ou seja, o estudo da célula. Uma playlist que eu sou apaixonada, totalmente apaixonada, e hoje especialmente nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre a célula eucariótica e a procariótica e entender também a estrutura da célula animal. Então, antes de nós começarmos citologia, a gente vai fazer uma breve recapitulação do que vimos na aula anterior. Basicamente, cada indivíduo é composto por sistemas. Cada sistema é composto por órgãos. Cada órgão é composto por tecidos. Cada tecido é composto por células. Consequentemente, as células são a unidade básica da vida. E quando a gente pensa em citologia, ou seja, no estudo da célula, a primeira diferença que nós temos que fazer, a classificação dentro de citologia é em relação aos seres eucariontes e aos seres procariontes. Tá, o que é isso? Existem dois tipos de células, assim, basicamente. Você pensa em citologia, você subdivide dois grupos, seres procariontes, seres eucariontes. Os seres procariontes são aqueles cujas células são menos complexas quanto comparadas às células dos eucariontes. Então, a gente vai começar primeiro dos menos complexos, dos procariontes. E o intuito desse vídeo, na verdade, não é discutir a célula procarionte, a célula da bactéria e tudo mais. Porque esse é um assunto que a gente vai abordar mais tarde, posteriormente, ainda dentro dessa playlist, mas em outra aula. Hoje o objetivo é só fazer essa diferenciação e entender a célula animal. Então, a célula procarionte, essa que eu estou falando que é a menos complexa, ela existe apenas em organismos pertencentes ao reino Monera. Em indivíduos pertencentes ao reino Monera, nós entendemos bactérias e algas azuis. Essa célula, a principal diferença dela em relação ao eucarionte é que a célula procarionte não possui envoltório nuclear, que é a famosa carioteca. Então, a célula procarionte, grava isso, ela não tem envoltório nuclear. Consequentemente, se ela não tem envoltório nuclear, o DNA, o material genético, ele está disposto no plasma, ou seja, o material genético está em contato direto com o protoplasma. Esse DNA não está ligado às proteínas, não está ligado às estonas. Estonas são proteínas estruturais, que garantem, então, a estrutura da molécula. Como esse DNA não está associado, ele não está ligado a nenhum tipo de estona, ele é um DNA de formato circular, que não ocorre nos seres eucariontes. Ainda continuando falando sobre a célula procarionte. Ela não apresenta nucleolo, a divisão é assexuada, o principal exemplo disso é por meio de fissão binária. Essa célula ela não tem endomembrana, não tem mitocôndria, não tem cloroplasto e também não apresenta citoesqueleto. Consequentemente, não realiza nem endo, nem exocitose. Então, agora nós acabamos de discutir as células procariontes, que são as células menos complexas. E vamos dar início, vamos partir para as células eucariontes, que são as células que nós, animais, que os vegetais possuem. Então, de exclusão, você pensa, reino Monera é célula procarionte. Consequentemente, o resto todos os outros reinos possuem células eucariontes, por exclusão, né? Em relação a essa célula eucariótica, a principal diferença dela em relação à célula procariótica é que a eucariótica, a nossa célula, possui envoltório nuclear, a famosa carioteca. Esse DNA está ligado a proteínas, as estonas, portanto, não tem aquele formato de DNA circular. Apresenta nucleolo, apresenta endomembrana, apresenta mitocôndria. No caso das células vegetais, veja, eu estou falando das células vegetais apenas. Tem cloroplastos e tem também a parede celular formada por celulose. A parede celular, no caso das células do reino Monera, é formada por peptidoglicano. As células do reino eucariótico, as células vegetais, possuem uma parede celular formada por celulose. E, por fim, essas células, as células eucarióticas, possuem o citoesqueleto e, consequentemente, realizam os processos tanto de exo como de endocitose. Então, beleza, terminamos essa parte básica de citologia. Essa é uma parte bem básica, é uma parte crucial para o entendimento do início da citologia.
Agora a gente vai adentrar para a célula eucariótica e vamos falar especificamente da célula animal, que é a célula que nós temos. Então, a célula animal, lembrando que dentro dos seres eucarióticos existem diversas variações dentro das células. Então, existem sim variações. A principal diferença é entre a célula vegetal e a célula animal, que são bem diferentes. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a célula animal, não sobre a vegetal. A vegetal a gente vai falar no vídeo posterior. Então, lembrando, recapitulando, a gente está falando de citologia, a gente está falando de seres eucarióticos e agora a gente está falando também de célula animal, que é a célula que nós temos. A célula animal, de uma forma bem resumida, é formada por membrana plasmática, por núcleo e por uma região entre a membrana plasmática e entre o núcleo, que é chamada de citoplasma. Essa região, o citoplasma, ele envolve tanto o citosol como as organelas. O que é citosol? É um colóide formado principalmente por água e por proteínas. A célula, na nossa célula, ocorrem diversas reações metabólicas que são necessárias à vida. E a maioria dessas funções é realizada, desempenhada por essas organelas. Então, são extremamente importantes para a nossa vida. Vamos por partes. Primeiro, a gente vai falar da membrana plasmática, depois do núcleo, depois do citoplasma e depois das organelas. A membrana plasmática é uma película delgada que reveste essa célula animal. Então, ela tem uma natureza lipoproteica, é formada tanto por lipídios como por proteínas, e apresenta uma bicamada lipídica, fosfolipídica no caso. Então, entre os principais integrantes dos lipídios, os principais lipídios, nós temos os fosfolipídios, que são os mais abundantes, e também o colesterol. E a gente tem que lembrar de uma característica importantíssima, que vai ser lembrada futuramente, quando a gente for falar de transporte pela membrana, que é a natureza anfipática dessas moléculas. Como assim, natureza anfipática? Essas moléculas apresentam tanto uma parte polar como uma parte apolar. Então, a gente vai lembrar disso ainda nas aulas de transporte pela membrana. Ainda falando sobre essa membrana, aqui eu trouxe uma imagenzinha do que seria a membrana plasmática. Aqui seria a bicamada lipídica. Aqui seria o glicerol, essa cabeça aqui, e aqui seriam os ácidos graxos. O glicerol aqui e o ácido graxo aqui. Essa membrana plasmática também é formada por proteínas, que podem ser tanto proteínas integrais como proteínas periféricas. No caso, essa aqui é uma proteína de canal, que nós também vamos falar dela mais pra frente, quando for falar de transporte pela membrana. E essa membrana plasmática, a gente tem que lembrar que ela é bastante fluida. Ela tem, inclusive, a denominação de mosaico fluido. Ela é muito fluida porque existe, inclusive, um movimento de flip-flop, quando os lipídios de uma membrana migram para outra membrana. Então, é bastante fluida, existe essa fluidez. E outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é que na membrana externa da membrana plasmática existem também carboidratos associados às proteínas, que no caso são as glicoproteínas, glicídio mais proteína, glicoproteína. Essa camada de glicoproteína forma uma camada que é chamada de glicocálix. O glicocálix é crucial para a nossa vida, porque ele é o responsável pelo reconhecimento, pela adesão celular. Outras funções dele, ele promove a especificidade do sistema BO e, além disso, também ele promove o reconhecimento entre os ligantes de vírus e bactérias. Então, ele é bem importante, essas glicoproteínas aqui da membrana externa da membrana plasmática. Então, agora, finalizando essa membrana plasmática, a gente, em relação à fisiologia dela, ou seja, as funções, a gente pode elencar que a membrana plasmática é responsável pela permeabilidade seletiva, ou seja, ela promove o transporte, a comunicação entre o citoplasma, entre o meio externo, a partir de vesículas que ela possui. Além disso, ela também possui receptores que vão interagir com indutores químicos, como é o caso dos hormônios. Então, a membrana plasmática é vital à nossa vida, ao nosso metabolismo. Nós concluímos essa parte da membrana plasmática. Agora a gente vai falar um pouco sobre o núcleo. O núcleo é o centro de comando da célula. Então, o núcleo, aqui eu peguei uma célulazinha, uma célula eucariótica.
O núcleo é o centro de comando da célula. Ele é revestido por esse envoltório nuclear, que é a famosa carioteca. No interior do núcleo existe... e um detalhe, a carioteca está ligada ao retículo endoplasmático. No interior do núcleo existe um colóide muito semelhante ao citosol, que é denominado cariolinfa ou nucleoplasma, que é formado por água, por proteína e por outros elementos. E nessa cariolinfa estão dispostas vários filamentos de cromatina. O que é a cromatina? É o DNA associado às histonas, às proteínas. A gente vai falar de cromatina futuramente, é um assunto vital dentro da biologia. Mas a gente tem que lembrar, um macetinho, lembrar que a cromatina é como se fosse um cordão de pérolas. Então, o cordão seria o filamento de DNA e as pérolas seriam as histonas, as proteínas. Outra estrutura que está presente aqui no núcleo também é o nucleolo, está bem aqui. Esse nucleolo, ele é formado por RNA ribossômico, por DNA e por proteínas. Então, beleza, concluímos o núcleo. Agora está faltando só o citoplasma e as organelas. Como eu já expliquei anteriormente, o citoplasma é uma região que envolve a célula entre o núcleo e entre a membrana plasmática e onde estão dispostas as organelas. Esse colóide é formado por água e por proteínas. Então, citoplasma é só isso, basicamente. E agora a gente vai falar das organelas. As organelas, cara, é como se fossem os órgãos da nossa célula. Então, aqui, as organelas. Você tem centríolo, lisossomo, mitocôndria, complexo golgiense, retículo endoplasmático. Falando sobre as funções de cada um, o que mais cai em vestibular, geralmente, são as funções. O ribossomo, ele é essencial na síntese proteica, então a gente vai falar bem detalhadamente do ribossomo, porque ele é vital na síntese proteica. Então, função do ribossomo, síntese proteica. Função da mitocôndria, produção de ATP, respiração celular. Mitocôndria, você lembra de ATP, você lembra de respiração celular. Complexo de Golgi, qual a função dele? Concentração de substâncias, empacotamento e secreção. Então, complexo de Golgi, função, concentração, empacotamento e secreção de substâncias. Retículo endoplasmático liso, aí vai um macete para vocês. Retículo endoplasmático liso, liso com L. Qual que é a função dele? Síntese de lipídios. Lipídios também começa com L. Além de algum transporte de substâncias também. Retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a função dele? Síntese proteica. Então, lembra, retículo endoplasmático rugoso. Rugoso começa com R. R de ribossomo. Qual que é a função do ribossomo? Síntese proteica. Além também de transporte de algumas substâncias. Os lisossomos são como se fosse o nosso estômago. Ele tem a função de digestão celular. O centríolo tem de digestão celular. O centríolo tem a função de divisão celular, além da formação de cílios e flagelos. Centríolo, quando a gente for entender meiose, mitose, ele é assim, o cara da meiose e da mitose. E o peroxissomo também são algumas substâncias responsáveis pela desintoxicação celular. Então, no mais é isso. Basicamente, o vídeo de hoje era abordar as diferenças entre as células eucarióticas e as células procarióticas, e entender, discutir um pouco da estrutura da célula animal. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a célula vegetal e vamos iniciar bioenergética, bioenergética e citologia, para mim, estão no mesmo patamar. São playlists, assim, muito massas, muito massas. Eu gosto muito, sou suspeita. Então, mas noções de bioenergética. Apenas noções de bioenergética. Bioenergética mesmo a gente discute mais pra frente, é mais complexo. Mas no mais é isso. Quem assistiu até aqui, muito obrigada. Quem puder compartilhar, curtir. E no mais é isso. Muito obrigada, gente, pela atenção.